Graça e paz, irmãos, bom dia a todos. Estamos mais uma vez reunidos para mais um devocional de nossa igreja, nessa manhã de quinta-feira. E eu gostaria de convidar você a abrir a Escritura Sagrada na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. E nós vamos meditar do verso 18 ao verso 23. E eu estarei fazendo a leitura na versão Almeida Revista Atualizada. Acompanhe comigo. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Meus queridos irmãos, quais são as lições que nós podemos tirar desse texto e quais as aplicações que nós podemos fazer para o nosso coração? Primeiramente, o apóstolo Paulo aborda sobre duas questões que parecem e são, na verdade, antagônicas, mas elas têm uma ligação muito forte. Paulo diz que nenhum sofrimento presente pode ser comparado à glória que há de ser revelada em nós. Esse verso 18 está aí uma promessa de que um dia todo o povo de Deus receberá uma redenção final, uma restauração final, uma vitória total sobre o pecado e sobre o sofrimento. Mas, quando falamos de sofrimento, sabemos, irmãos, que o Senhor Jesus, ele padeceu por nós, ele sofreu em nosso lugar e foi exaltado. Ele foi glorificado. E nós, como herdeiros dele, como herdeiros de Cristo, também padecemos e um dia seremos glorificados. Isso traz esperança para o nosso coração. Isso traz consolo para o nosso coração, porque sabemos, irmãos, que todas as dificuldades que vivemos, tudo que a igreja tem passado, desde o dia que ela existe, não é nada comparado ao que Deus preparou para nós. O próprio apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele sabia o que era padecer. Ele mesmo sofreu por causa do Evangelho. Quantas vezes ele esteve preso por causa do Evangelho, por causa de ser um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, Paulo diz que haverá um dia em que isso será insignificante. O texto sagrado, a Bíblia nos mostra, irmãos, que quando uma mulher está para dar à luz, ela geme com dores, ela sofre, mas quando a criança ela vem ao mundo, ela esquece daquelas dores, ela esquece daquele sofrimento, porque a alegria do filho é muito maior do que as dores que ela passou. E nós podemos fazer essa analogia. O que sofremos, o que passamos é muito pequeno diante daquilo que Deus tem reservado para nós. E meus irmãos, a Bíblia, na sua continuidade, nos versos 19, diz que há uma expectativa ardente da própria criação. O mundo, a natureza, a terra, ela também sofre. Ela também geme por causa do pecado. E o verso 20 nos aponta quem é o causador de toda essa contaminação. Quando Adão, ele peca, quando Adão, ele transgride, ele contamina a terra, ele contamina o homem. Toda a humanidade que veio após ele foi contaminada, nós já sabemos muito bem disso, mas a terra também sofreu. E quando a terra é contaminada, nós também iremos sofrer por causa dessa terra que está totalmente impregnada pelo mal. Logo, meus irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante nesse texto. Assim como a criação geme, nós também gememos. Olhe para o verso de número 23. E não somente ela, ou seja, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Assim como há uma ardente expectativa da própria criação,
há também essa ardente expectativa por parte do povo de Deus. E sabemos, irmãos, que o Espírito que habita em nós que somos as primícias do Espírito, nós que recebemos essa habitação, nós somos consolados e fortalecidos porque esse mesmo Espírito também geme por nós. Ele também intercede por nós. Os versos 26, 27 nos apontam e nos mostram, irmãos, que esse Espírito, ele ora em nosso favor. Ele ora porque nós não sabemos lidar com as crises, com as dificuldades. Nós não sabemos, irmãos, lidar com as adversidades. Por isso ele nos fortalece, por isso ele intercede por nós. Por isso, irmãos, ele nos socorre em nossa fraqueza. O Espírito Santo, quando intercede por nós, ele está nos socorrendo em nossa fraqueza. Então, nós temos aí mais um consolo, além da esperança que nós temos na redenção final. E sabemos que o sofrimento é passageiro, é transitório. E sabemos, irmãos, que esse Espírito que habita em nós, ele também age em nosso favor. Isso nos traz grande consolo e grande gozo. E para nós finalizarmos esse devocional, eu quero ler para você o verso de número 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o sofrimento faz parte do propósito de Deus, de nos aperfeiçoar, de nos moldar, de nos forjar como servos bem preparados, amadurecidos e com o caráter do nosso Salvador. Meus irmãos, não se engane, um dia nós seremos totalmente transformados. Aguardamos a redenção desse corpo que ainda sofre, que ainda resiste, que ainda peca, mas teremos esse gozo eterno, teremos a redenção total, e não só nós, mas toda a criação. Guarde essa palavra, porque nós não estamos desamparados. O Senhor é conosco, o Senhor é com você. Oremos em nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por esse texto sagrado, obrigado por essa mensagem, Senhor, que nos fortalece, que nos edifica, que nos consola e que nos dá muita esperança. Pois cremos, Senhor, que um dia, meu Deus, estaremos contigo para sempre na eternidade. Senhor, enquanto estivermos nesse mundo, que o Senhor nos fortaleça, nos capacite. Senhor, interceda por nós, Espírito Santo, interceda por nós, em nome de Jesus, para que sejamos firmes, inabaláveis, que possamos viver para Ti, Senhor, vivendo com conhecimento, com sabedoria e com toda a Tua palavra, Senhor, que nos edifica. Obrigado, meu Deus, por mais esse devocional e obrigado por mais esse entendimento que tivemos, ó Deus. E obrigado por todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem. Meu Deus, abençoa, estende a Tua mão para toda a Tua igreja e nos livra, Senhor, de todo o mal. E, Senhor, nos assiste em nossas fraquezas, nos assiste, Senhor, em todas as nossas dificuldades, porque nada pode nos separar do Teu amor, porque nós sabemos, Senhor, que muitas serão as nossas privações, muitas serão as nossas dificuldades, mas nós somos mais que vencedores. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Que você tenha um bom dia, tenha um dia abençoado e maravilhoso para a glória do Senhor, amém.